Olá, pessoas do meu coração! Hoje nós estamos aqui pra me ajudar com um projeto. Quem viu meu vídeo de Setup de Reading Journal sabe que eu criei um super projeto pra terminar Mulheres Correm com os Lobos esse ano. Eu já tenho esse livro tem uns 2 anos, e aí eu comecei e nunca terminei. E eu tenho a liberdade de fazer isso porque os capítulos são independentes. Só que eu quero muito acabar, eu quero muito conhecer. Esse livro daqui é um negócio meio psicologia e feminismo e arquétipos de Jung e essas coisas tudo que eu me interesso muito, só que pegar essa bíblia pra ler é um pouquinho complicado e eu não consigo ficar levando esse livro pros lugares exatamente por ele ser grande e pesado, né? Ele é capa dura. Então eu comprei ele por 30 e poucos reais numa promoção da Amazon. Sim, eu me orgulho das ofertas que eu acho. E, bom, então, o que acontece? Eu fiz um planejamento de ler 1 ou 2 capítulos por mês, né, desse livro. E tá lá no meu Reading Journal, bonitinho. Quem disse que eu segui o planejamento? Segui nada, gente. Nós já estamos em março, era pra eu estar no capítulo 4 ou 5 desse livro. Eu não li nem o segundo ainda. Quer dizer, agora eu li. Mas antes de começar esse projeto eu não tinha lido. Então eu decidi transformar esse conteúdo porque eu me obrigo a ler. Pra ter coisa pra postar pra vocês. É isso. Essa é a meta. Então hoje a gente vai falar um pouquinho. Hoje nesse momento. Porque não sei até onde, até qual capítulo vai esse vídeo. Talvez o 2 e o 3. Porque, né, li o 2, lerei o 3. E eu trato esse livro muito como um livro de estudo. Então eu anoto, eu grifo, eu faço o que me ajudar a compreender e a discutir comigo mesma, já que não tenho nenhuma outra pessoa para discuti-lo. Eu parei na página 90, que é o final do capítulo 2, e aqui a gente conhece a história do Barba Azul, que, resumindo muito resumidamente para vocês, conta a história de uma jovem. Então a gente tem o cara que é o Barba Azul e ele não é muito bem visto pela sociedade, por as pessoas do lugar onde ele vive e tal. As pessoas acham que ele é um cara mau, cruel e muahahaha. Até que certo dia ele ele convida algumas garotas que são irmãs para um piquenique. E isso é o suficiente, uma tarde divertida e comidinhas e coisas, é o suficiente para que a irmã mais jovem se apaixone por ele. E aí eles se casam e tipo assim, aquelas coisas que só acontecem com o de fada, sabe? E aí ela tá lá, vida normal, tranquilão, até que um dia ele vai viajar e ele entrega o chaveiro da casa pra ela e fala, ó, faz o que você quiser, só não abre o lugar dessa chave aqui, que era uma chavinha diferente, pequenininha e tal. Aí as irmãs da moça, as irmãs mais velhas, vão lá e é claro que elas vão abrir o lugar da chavinha. Primeiro elas têm que descobrir qual é o lugar daquela chavinha, então elas vão pela casa inteira. E segundo, elas acham, né, quando chega lá, é um quarto com cadáveres e sangue e tudo sujo e uou. E aí, a partir do momento que elas abrem, a chave começa a sangrar. E aí, e a chave não para de sangrar nunca mais. E aí o cara volta e ele sabe que a menina abriu porque a chave sumiu, né, ela sumiu com a chave, porque a chave não parava mais de sangrar. E aí ele vai matar ela, que nem ele matou as outras esposas, que são as donas dos esqueletos que estão ali naquele quarto. Só que aí ela meio que se conecta mentalmente, rola uma telepatia ali com as irmãs mais velhas e os irmãos delas. E aí os caras chegam lá e matam o Barba Azul. É isso, em resumo é isso. Então aqui a gente... E aí, depois disso, o livro passa várias páginas discutindo os simbolismos por trás dessa história. Então, como o Barba Azul simboliza o predador, tanto o predador externo, tipo outras pessoas, majoritariamente homens, né, que fazem mal a mulheres de milhares de formas diferentes, quanto o predador interno, aquela coisa da autossabotagem, sabe? E a menina jovem que começa ingênua, bobinha, e depois
tem toda essa conexão, essa coisa de sobrepujar, direta ou indiretamente, nesse caso, né? O predador é um símbolo de amadurecimento, né? E da importância de você valorizar a mulher selvagem. Durante todo esse livro aqui se discute muito a mulher selvagem, que é uma coisa que, segundo a autora, tá dentro de todas nós, essa coisa de instintivo, de místico, do ser mulher, sabe? De se libertar de todas essas coisas socialmente impostas sobre a gente. Dessa coisa de seja quietinha, de seja doce, de seja meiga, e deixe todo mundo passar por cima de você, e essas coisas. Então, essa caminhada da protagonista, né, pelo processo de amadurecimento significa se conectar e se entender e respeitar a sua intuição e se ver mulher selvagem. Então aqui são várias histórias que trazem essa coisa de vários aspectos diferentes da mulher selvagem. E aí tem vários outros simbolismos dentro dessa história que eu falei do Barba Azul. Tem o simbolismo da própria chave, do quarto ou das irmãs mais velhas. E ele ainda coloca uma coisa a mais, né, que não tá exatamente no conto, mas que tem a ver com essa coisa do predador, que é o homem sinistro do sonho das mulheres. Não sei se isso é uma coisa geral, mas eu posso dizer por experiência própria que já me aconteceu, e eu nem tinha lido isso do livro pra ser influenciada, né, pra ter sonhado por causa do livro, mas de você sonhar com alguma situação ou de perseguição ou de violência, alguma coisa assim que seja feita por um homem. E é sempre um cara, tipo assim, o estereótipo da masculinidade, um cara bombado, não sei o quê. E isso que é porque esse medo, essa coisa tá no inconsciente das mulheres. Às vezes não é um medo exatamente de homens, dessa como é que eu falo? Não é um medo específico, é um medo simbólico, sabe? De coisas que nos prendem e nos predam. Então, achei muito interessante, me identifiquei muito. E vocês podem ver... Deixa eu abrir aqui. E vocês podem ver que tá aqui. Toda página tem alguma coisa marcada. Tipo assim, não existe, sabe? Enfim, é isso por enquanto. Quando eu tiver mais alguma atualização, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me seguir nas redes, porque lá você acompanha tudo que eu tô lendo e vários dos projetos que acontecem aqui você consegue participar me seguindo por lá. E aí, bom, o que eu quero fazer é... Eu vou ler um capítulo do Mulheres Correm com os Lobos, um outro livro. Um capítulo, um outro livro. E eu vou tentando fazer assim... pra conseguir, pelo menos, chegar no final do mês de março com o planejamento em dia, do jeito que eu tinha feito. Então, terminando esse capítulo, eu comecei Castelo Noir, que provavelmente vai ter um vídeo próprio aqui de comparação de livro com filme. Por isso, provavelmente vai ter não, provavelmente já teve a essa altura. Então eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Temos mais um capítulo lido. E eu reparei uma coisa, gente, que eu formulei essa hipótese na minha cabeça e agora eu vou confirmá-la ou refutá-la aqui com vocês. Então bora lá. Eu percebi uma coisa, que é o seguinte, até o momento, o capítulo que eu acabei hoje foi o capítulo 3. E até o momento eu reparei que a gente tá fazendo uma sequência lógica, um negócio tipo assim, primeiro você conhece o mito da mulher selvagem, depois você vê como é uma mulher
que não despertou ainda pra mulher selvagem, que não passou pela sua iniciação, e aí você tem a iniciação e assim por diante. Então eu acho que o livro tá organizado desse jeito, porque na minha cabeça eram tipo assim, capítulos independentes, sabe? Você pega aqui e você lê o capítulo que você quiser. Mas talvez ele realmente funcione muito melhor se você ler na ordem, né? Que é o que eu estou fazendo. Eu não gosto muito dessa coisa de ler um capítulo aleatório de cada vez, até porque aí eu não tenho muito controle de tipo porcentagem de leitura, quanto que eu li, quanto falta ler, fica um pouco mais confuso para você registrar essas coisas. Mas então vamos lá, o capítulo 4 fala sobre, vamos lá, ver essa hipótese. Então, o capítulo 3, como eu falei pra vocês, é sobre a iniciação, é sobre se tornar, sobre ouvir a sua intuição e todas essas coisas que te aproximam da mulher selvagem. O capítulo 4 é o parceiro, a união com o outro. Então aí já deve ter essa coisa de casamento, né? Eu acho, talvez as suas relações, tipo assim, com outras pessoas. Eu criando teorias dos capítulos que eu ainda vou ler. Incrível, maravilhoso. Enfim, aí o 5 é a caçada. Quando o coração é um caçador solitário. E aqui a gente fala da mulher esqueleto. Interessante. 6, a procura da nossa turma, sensação de integração. Não sei o quanto que todos os capítulos estão juntos contando uma história só, uma grande história, mas conforme eu for lendo, se eu voltar nessa teoria por algum motivo, vocês vão saber. Aconteceu algo diferente. Eu comecei a usar post-its aqui, não sei se vai dar pra ver. Até o momento, o capítulo 3 foi o meu capítulo favorito, porque não só pelo conto em si, mas por toda a análise que é feita. Aqui a gente conhece a história de Vassalissa, que quando começou eu falei, putz, é uma das versões da Cinderela. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a história da Cinderela surgiu muito parecida em várias partes diferentes do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. Sempre tinha uma garota que era escravizada pela madrasta ou irmãs ou algum outro símbolo feminino da família e um sapato envolvido. Então eram histórias bem parecidas em várias culturas diferentes, não sei se provavelmente com simbolismos meio parecidos também. Nossa, tem um troço no meu olho, peraí. E o que acontece? Certo dia é um negócio assim bem... Não sei nem se é medieval, talvez seja antes, porque você não tinha muita tecnologia para acender fogo. Então, quando você acendia uma vez, o fogo ficava ali para sempre, você não podia deixar o fogo apagar. Aí, o que acontece é que as irmãs e a madrasta deixam o fogo apagar e falam para Vassalissa, vai lá na casa da Baba Yaga buscar um fogo. Porque, para quem não sabe, a Baba Yaga é tipo uma bruxa ancestral, anciã. Ela aparece em vários contos, em várias histórias. E ela também tá atrelada com a coisa da mulher selvagem. Ela escolheu viver sozinha e ela tem toda essa parte de intuição completamente desperta. Ela também tem uma relação com os ciclos do dia e da noite, da vida e a morte e a vida. Então... muito interessante ver por esse ângulo, já que eu só conhecia a figura da Baba Yaga dos contos de fada, como uma bruxa e tal. Então, achei legal essa nova roupagem. E aí, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas esse post-it que tá aí na parte de cima, esse aqui é um post-it rosinha. E esses que estão aqui nas partes de baixo são post-it laranja, não por estar em cima ou estar embaixo, né, já que só aconteceu, mas esse rosinha aqui de cima é pra marcar o começo desse capítulo, porque talvez eu volte pra ler só ele, né, e esse daqui de baixo são passagens desse capítulo que eu adorei demais, porque... enfim, aí a Vassalissa ela chega na casa da Baba Yaga, a Baba Yaga dá umas tarefas pra ela, tipo, você vai limpar roupa, você vai... Limpar roupa é ótimo, né? Você vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai fazer comida pra mim e vai separar o milho mofado do milho bom.
não sei o que. Aí ela passa lá 2 dias trabalhando com a Baba Yaga e nisso ela tem uma boneca que foi presente da mãe dela. E é tipo a não personificação, porque não é uma pessoa, né? Mas como se a mãe tivesse dado de presente pra ela a coisa da intuição, assim, a coisa do sentir mais do que os nossos sentidos mundanos conseguem. Então, em vários momentos, a boneca aconselha ela ou fala o que ela tem que fazer e ela pode escolher ouvir ou não a boneca e ela sempre escolhe ouvi-la. E aí vem toda... Então, o capítulo no final fica tudo bem. E o capítulo é diferente Diferente do conto passado, que acabou em tragédia, esse aqui acaba legal, a Vassalissa fica bem. Mas então, aqui, depois da história, né, porque sempre tem um continho, e aí você discute, destrincha o continho inteiro. Nossa, como eu marquei coisas, tá? Nessa parte aqui. Então, depois, ele é dividido em 9 tarefas, digamos assim, como se fossem 9 etapas para você atingir esse seu despertar e essa sua iniciação como mulher selvagem. E, gente, muito bom, muito interessante. Eu amei demais. E esse capítulo é meio grande, tipo, grande comparado ao outro que eu tinha lido, pelo menos. Ele tem, deixe-me ver, umas 45 páginas, que é bem maior do que o outro. O outro, se eu não me engano, tinha o quê? 20 e poucas? Não sei. Também não tava me ligando muito nisso no outro capítulo. Não, o outro tinha mais ou menos isso também. Enfim, pessoas, assim como deveria ser, esse livro tá sendo uma coisa muito de autoconhecimento pra mim. E tá me dando muita vontade de voltar a estudar bruxaria, tá? Porque eram coisas de igual me encontrar, sabe? De você se ver no mundo e se ver na natureza e entender coisas que aparentemente são inexplicáveis, ou você ficar em paz com a falta de explicação, sabe? É por aí, sabe? Eu tô adorando fazer essa leitura. Eu acho que realmente foi o momento certo pra eu fazer isso agora, que se eu tivesse pego esse livro pra ler na hora que... na época que eu comprei, que foi uns 2, 3 anos atrás, eu não teria uma compreensão tão plena e nem um aproveitamento tão bom dessa experiência. Enfim, tá valendo super a pena. Então, meu conselho pra vocês é: esperem uma próxima promoção, porque esse livro em preço cheio é meio carinho, e com razão, né, gente? Vamos lá. É um livro de quê? Umas 600 páginas em capa dura? Então, mas é isso. E é um livro, não é uma capa dura pequena, isso aqui é quase um A4. Não sei se vocês têm noção, mas é quase um A4. É do tamanho da minha cabeça, tá ligado? Enfim. Mas esperem alguma promoção, alguma Black Friday, Book Friday, alguma coisa do gênero, porque eu consegui esse livro por tipo R$33. Eu li mais um capítulo de Mulheres que Recusou já tem um bom tempo, eu esqueci de atualizar vocês, mas vamos lá. Foi o capítulo número 4, ele é um capítulo menorzinho, se eu não me engano ele tem 25 páginas, e ele fala sobre a busca por um parceiro que também esteja aliado com o seu lado selvagem. Então no conto a gente tem um cara que, vamos lá, aristocratas fazendo coisas, quer dizer, desejando que os pretendentes de suas filhas façam coisas incríveis pra poder casar com elas, né? Nesse caso, era um cara que tinha que acertar o nome das meninas, porque, né, elas já estão na idade de casar, mas ninguém sabe o nome delas, né? Ninguém sabe. Então... E aí ele tentava várias vezes, ele não conseguia, até o momento que ele mandou o cachorro ir lá pra tentar ouvir o nome. E aí, na hora de voltar, o cachorro foi 2 vezes seduzido pela tentação de comer carne ou de outra coisa, nem lembro mais. E na terceira vez ele consegue, ele chega no cara, no dono dele, conta os nomes e ele vai lá e casa com as meninas. Então, essa parte pra mim não foi tão uau, incrível como estavam sendo as outras partes da leitura, mas foi ok, também não foi ruim, e como era uma parte bem pequenininha, ela não me desanimou nem nada com a leitura. Eu quero ler o próximo capítulo logo, ainda não sei direito sobre o que ele fala,
mas quero lê-lo em breve. E eu tô acabando Marketing do Amor, que dá pra ver aqui bem por ciminha. Então, espero que não demore. Eu acho que não, eu acho que até o final até segunda-feira, hoje é sábado, eu consigo terminar. Ui! Caiu um negócio aqui embaixo. Eu consigo terminar o Marketing do Amor e passar pra mais um capítulo de Mulheres Correm com os Lobos. Depois eu já tenho um outro. Depois eu devo encerrar já esse vídeo aqui, depois do próximo capítulo, porque eu já tenho um outro projeto literário pra adiantar, então eu devo demorar um tempinho a mais pra voltar a ler o Mulheres Correm com os Lobos, mas eu vou voltar, eu estou engajada nesse projeto. Vamos para a atualização do último capítulo desse vídeo. Pois bem, eu li o capítulo, foi o 5, né? Sim, foi o 5, de Mulheres Correm com os Lobos, e ele continua nessa pegada de parceiro, né? De encontrar o seu parceiro ideal como uma mulher selvagem. Só que esse eu achei muito mais interessante do que o anterior, tá? E ele é um pouco maior também. Aqui, o mito que a gente conhece é da Mulher dos Ossos, e ela representa todo o ciclo da vida, morte e vida, né? Então, resumindo brevemente a história aqui pra vocês, a gente tem um pescador que tá lá com a sua varinha e o seu anzolzinho lá no fundo do mar, até que ele começa a sentir uma coisa pesada agarrada no anzol, e aí ele vai puxando e puxando e puxando, e quando a coisa finalmente chega à superfície, é um esqueleto. Pois é a mulher esqueleto. E aí, sem ver que o esqueleto tá grudado no anzol mesmo, ele foge. Então ele coisa no barco e vai até chegar na terra, e ele continua correndo. E parece que o esqueleto tá correndo atrás dele, até que ele entra em casa, tudo escuro. Ele deixa a vara de pescar com o esqueleto agarrado ainda. E conforme ele vê e convive com isso, o medo vai passando. Então ele desenrola o esqueleto, e aí a mulher esqueleto pode se sentir livre e usar dele pra se alimentar e pra se construir. Ai, achei muito interessante e muito inspirador para histórias fantásticas. Então eu inaugurei uma nova categoria de post-it, que são os post-its roxos, que são coisas que podem inspirar contos ou livros futuramente, tá? Então nesse capítulo, além desse conto principal, né, desse conto inicial da Mulher Esqueleto, ele faz referências a outras mitologias e outros contos que têm significados parecidos. Então, post-its roxos, essa é a coisa. E daqui a pouco eu vou estar fazendo um arco-íris nessa lombada aqui, gente, porque sem condições, tá? Livro bom é assim, né? A gente lota de coisa. Continuo marcando apenas com o marcador laranja, mas estou pensando em mudar não mudar, mas adicionar marcadores para funções diferentes, né? Vou pensar um pouco mais sobre isso entre esse e o próximo vídeo. Voltando então, né? Esse capítulo fala muito sobre como é necessário você aceitar essa coisa de ciclos para estar num relacionamento, né? Porque a vida, morte e vida representa os ciclos e representa as coisas que a gente, não que a gente esconde, mas que a gente tem um pouco de vergonha de pensar e de sentir. Então, aquelas coisas que dizem pra gente que é errado, que você não devia ter, tipo inveja, ciúme, coisas assim que são, na verdade, naturais, mas que a gente acaba... Quer dizer, natural talvez não seja a melhor palavra, mas que acontece, que a gente sente em algum momento da vida. Então, da gente saber que a gente vai conviver não só com as nossas partes sombrias, mas também com as partes sombrias do outro, e que quando um casal aceita isso, é muito mais fácil de durar, sabe? De fazer o relacionamento andar. Eu me senti muito tocada, tá? Fiquei, sim, muito feliz na palavra. Muito contemplada, podemos dizer assim. Me fez refletir bastante. Eu acho que é mais pra isso que esse livro serve. Pra você se conhecer, ver o quanto das coisas que estão aqui fazem ou não sentido pra você, e etc. Então, pessoas, por hoje é só de Mulheres Correm com os Lobos. Eu acho que eu vou manter essas atualizações com certa frequência aqui no canal.
principalmente se vocês gostarem. Então me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, ou se você tem curiosidade de ler, se você tem ele comprado na estante, mas você nunca teve saco ou força ou vontade de pegar ele pra ler de fato por ser um livro grande, né? Eu sei que isso intimida muita gente, mas eu acho que essa maneira que eu encontrei de fazer os capítulos aos pouquinhos é a que melhor tá funcionando e tô gostando bastante. Então, peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me seguir nas redes, porque lá vocês sempre sabem primeiro do que tá acontecendo, o que eu tô lendo, o que eu tô planejando trazer aqui pro canal. Rola alguns spoilerzinhos também, então só coisa boa. Se você quer ler algo que eu escrevi, tem 2 linkzinhos aqui na descrição pra você acessar e ser feliz lendo coisinhas que eu escrevi. São muito mais curtas do que esse livro, tá? Já pra felicidade de vocês. Aqui do lado eu vou deixar a minha playlistzinha de vlog de leitura, caso seja um tipo de vídeo que te interessa. E aqui embaixo tem o último vídeo do canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!